Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, para a gente conseguir avançar com o conteúdo, e avançar nos exercícios, ficou faltando deduzir uma última fórmula, né? Então, estamos aqui no conteúdo de hidrólise. Estamos voltando ao item 7, que é a dedução de fórmulas úteis. Não é isso? Muito bem. Nós já deduzimos duas, que foram quando eu tiver qual que é a constante de hidrólise de um cátion. Toda vez que eu tiver um cátion hidrolisando, a constante de hidrólise é Kw sobre Kb. Então essa foi uma primeira fórmula útil que a gente deduziu. A segunda fórmula útil foi qual que é a constante de hidrólise do ânion, quando o ânion hidrolisa. E aí nós vimos que é Kw sobre Ka, certo? Muito bem, então agora vamos para uma terceira e última fórmula útil aqui para o nosso trabalho. Antes da gente deduzir, acho que é bom ressaltar que o contexto de uso dessa fórmula, na verdade essa fórmula não tem muito significado químico dentro do quadro teórico desenhado por nós aqui nessa disciplina, tá? Ela tem significado dentro de outro quadro teórico que usa essa constante de hidrólise. Para o que a gente faz aqui no momento, essa fórmula que a gente vai deduzir não serve para muita coisa. Ela serve muito para resolver exercício. Então a gente tem uns exercícios aí que são meio, vamos dizer assim, inúteis, e que acabam usando essa fórmula para calcular a constante de hidrólise, vamos dizer assim, uma constante de hidrólise global, quando eu tenho um sal que tem um cátion e o ânion hidrolisando, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou deduzir essa fórmula mais para você resolver exercícios, né? Ela é absolutamente inútil dentro do quadro teórico desenhado por nós. Ok? Então vamos para a terceira e última fórmula. Bom, mas antes de deduzirmos essa terceira e última fórmula, eu queria problematizar aqui com vocês uma coisinha. Vamos lá, vamos problematizar. Bom, vou fazer com corzinha aqui para você, né? Então, quando eu tenho aqui, ó, NH4Cl, quando eu jogo esse sal em água, o que acontece, né? Eu tenho a formação de Cl- e a formação de NH4+. É isso? Então, ocorre uma primeira etapa, quando eu pego esse sal e jogo em água, né? Ocorre uma primeira etapa reacional, que é a dissociação do sal. E aí, como esse íon é fraco, numa segunda etapa ocorre a hidrólise. Então, esse NH4+ vai hidrolisar a água, vai reagir com a água. Como é que ocorre essa reação, né? Eu posso representar como sendo NH4OH mais H+, ou posso representar utilizando Bronsted-Lowry, protonando a água, tá? Aqui para o nosso contexto eu vou colocar a representação assim, ó, NH4OH mais H+, tá? Então tá aqui a reação de hidrólise da água. Bom, eu tenho duas formas de escrever a constante de hidrólise da água nesse contexto, né? Então, como é que fica a constante de hidrólise para essa reação, genericamente falando?
concentração de NH4OH elevado à primeira potência vezes a concentração de H+ elevado à primeira potência dividido pela concentração de amônia que sobra, de íon amônio que sobra, elevado à primeira potência. Então, se eu tiver essas concentrações, eu calculo a constante de hidrólise. Tá, mas nós aprendemos uma outra relaçãozinha que é o seguinte, ó, eu posso calcular essa constante de hidrólise assim, ó, quando for um cátion, a constante de hidrólise do cátion, no caso, né, ó, que é vermelhinho, é igual a KW sobre KB, né? Se eu tenho o KB dessa base conjugada, né? Se eu tenho o KB disso aqui, ó, o KW eu tenho, é tabelado. Se eu tenho o KB que é tabelado, eu nem preciso achar essas concentrações, eu já acho o KH. Tá? Mas olha só que legal, eu tenho duas formas de calcular. Se eu não consigo por esse, eu faço por esse. Se eu não consigo por esse, eu faço por esse, né? Ok? Muito bem. Então estamos desenhando aqui um quadro, estamos problematizando. Agora, vamos trocar, ó. Aqui a gente falou do cátion. Vamos pegar um sal qualquer que tenha um ânion. Então tá aqui, ó. NaCN, cianeto de sódio, né? Quando eu jogo ele em água, agora vamos lá, ó. Agora eu tô trocando o ânion, eu vou fazer de azul, tá? Então aqui sempre eu vou usar cátion vermelho e ânion azul. Muito bem, quando eu jogo o NaCN em água, ocorre a primeira dissociação, que é Na+ e Cn-, né? A formação de Na+ e Cn-. O Cn, por ser um íon fraco, ele vai hidrolisar, vai ter uma segunda etapa reacional. Ele vai reagir com a água, ele vai hidrolisar a água, certo? Muito bem. Na reação de hidrólise vai haver a formação do HCN e vai haver a liberação de hidroxila. Então o cianeto se comporta feito base, né? Ó, libera hidroxila. Muito bem. Tem uma constante de hidrólise para essa reação que eu posso escrever, né? Como é que é? Como é que eu calculo essa constante de hidrólise? É a concentração de HCN elevado à primeira vezes a concentração de hidroxila elevado à primeira dividido pela concentração de cianeto elevado à primeira. Então, se eu tiver essas concentrações no equilíbrio, eu tenho a constante de hidrólise. Mas tem uma outra via teórica que eu posso calcular essa constante de hidrólise sem ter todas as concentrações, que é por meio daquela formulazinha que a gente deduziu, né? A constante de hidrólise do ânion, né? Aqui no caso quem está hidrolisando é o ânion, é igual a KW sobre Ka. Certo? Muito bem. Então eu tenho duas formas de calcular a constante de hidrólise. Eu tenho essa via e eu tenho essa via. Certo? Muito bem. Agora é que vem a problematização. Ó, quando eu tenho o cátion no sal hidrolisando, eu tenho essa via e essa via. Quando eu tenho o ânion hidrolisando, eu tenho essa via e essa via. E agora, e quando eu tiver NH4CN hidrolisando, né? Então, ó, ambos vão hidrolisar. Quando eu jogo esse camarada em água, a primeira etapa reacional vai ser a dissociação. Eu vou formar NH4 mais CN-. Olha, o tio tá fazendo com corzinha bem bonitinha, porque aqui vai dar uma complicada aqui nessa dedução. Tudo bem? Ela é bem chatinha.
Muito bem, como ambos são fracos, né? O que vai acontecer? Ambos vão hidrolisar, né? Ambos vão hidrolisar. Então, eu vou tentar escrever a reação de hidrólise numa só. Eu não vou puxar por etapas agora não, eu vou escrever numa só. Então, como é que fica a constante, quer dizer, a reação de hidrólise meio que, vamos dizer assim, global? Ficaria assim, ó. NH4 mais CN menos, ó, o tio tá fazendo com corzinha diferente, hidrolisando, né, reagindo com a água, HOH. O que é que vai acontecer, meus amores? O CN menos vai reagir com H+, e o NH4+ vai reagir com a hidroxila. Então eu vou ter a formação do NH4OH. Ó, perceba que eu posso representar diferente, né? O NH4 protonando a água. Mas aqui eu acho mais conveniente explicar dessa forma, usando esse tipo de representação, tá? Muito bem. E eu vou formar o HCN. Ok? Ah lá. Então, o hidrogênio reagiu com o CN e a hidroxila reagiu com o NH4. Bem, corzinha bem bonitinha. Muito bem, agora olha só que legal a problematização. Como é que eu vou escrever a constante de hidrólise aqui, ó? Né? Ó, agora eu vou escrever em preto. Observe esse preto, gente. Como é que fica a constante de hidrólise para essa hidrólise global, vamos dizer assim? Fica assim, ó. Concentração de NH4OH elevado à primeira potência vezes concentração de HCN elevado à primeira potência dividido pela concentração de NH4 mais elevado à primeira potência vezes a concentração de CN menos elevado à primeira potência. Certo? A água não entra, está no estado líquido. Ok, gente? Muito bem. A pergunta que não quer calar é, olha só, quando é o cátion hidrolisando, eu tenho essa via para calcular a hidrólise e essa via. Quando é o ânion hidrolisando, olha lá, eu também tenho essa via para calcular a hidrólise e essa via. Ó, essa via correlaciona o KW com o Ka, Kb, né? Ó, aqui correlaciona o KH, KW e Kb, né? Ó, esse valor de Kb normalmente eu tenho, que é o sentido contrário, né? Ó, esse valor de Ka também é tabelado, eu tenho, é o sentido contrário, ó, do ácido cianídrico. Eu tenho esse Ka, esse aqui é tabelado. Agora, a de hidrólise, o Kb do cianeto eu não tenho tabelado normalmente. O KW eu tenho também, né? Então a pergunta é, qual é a relação matemática, né? Então perceba que qual que é a relação matemática entre a constante de hidrólise global, vamos chamar assim, global, com o KW e os Kas e Kb, né? Porque aqui está ocorrendo o fenômeno junto, né? Então essa daqui é a minha pergunta, ó. Qual que é a equação? É isso que a gente vai deduzir aqui agora, tá? Professor, o que é que eu faço com isso? Dentro do nosso quadro teórico que nós desenhamos, essa fórmula aqui, ó, só vai resolver exercício, só vai servir para resolver exercício, não vai servir para mais nada, tá? É uma fórmula totalmente inútil, totalmente diferente das outras que a gente anda trabalhando, que tem aí uma importância tremenda, né? Nós já vimos anteriormente que isso aqui ajuda a gente a calcular o pH, né? de soluções salinas, enfim. Tudo bem? Legal, gente? Muito bem, então essa é a perguntinha que não quer calar. Vamos então brincar. Bom, o nosso sal que está em jogo, eu vou usar um exemplo, né, que é o cianeto de amônio, tá?
Então, o que a gente vai fazer? Como a gente não tem essa relação matemática para essa equação global, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar na hidrólise em etapas diferentes. Eu vou pensar primeiro na hidrólise do vermelhinho e depois na hidrólise do azul. E aí, ó, se atenta para essa canetinha preta, ó. Ela vai voltar aqui, ó, a corzinha, o tio tá fazendo com corzinha, não é frescura não. É para você compreender melhor. Tudo bem? Então, vamos pensar esse fenômeno global de maneira separada. E aí algo muito interessante vai aparecer. Certo? Então, vamos lá. Vamos pensar. O cátion, o tio está pintando de vermelhinho. Vamos pensar separadamente, então, a hidrólise do cátion. Olha lá. Ó. Como é que vai ficar a hidrólise do íon amônio? NH4+. Né? Ó, aqui eu vou escrever tudo de vermelho. Ó o íon amônio hidrolisando, ó, HOH, né? Esse sentido aqui, ó, é a constante de hidrólise. Tudo bem? Então, como é que vai ser a hidrólise? Eu vou formar NH4OH mais H+. Certo? E é assim que vai ocorrer a hidrólise do íon amônio. Muito bem, vamos escrever a constante de hidrólise genérico para essa brincadeira aqui, ó, do cátion. Constante de hidrólise do cátion. Para esse cátion especial, é a concentração de NH4OH elevado à primeira potência vezes a concentração de H+ elevado à primeira potência dividido pela concentração de NH4+ elevado à primeira potência. Temos essa via. Agora vamos para outra via aqui, ó. Constante de hidrólise de qualquer cátion. Como é que fica? É Kw sobre Kb. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pensar no ânion, né? Vamos pensar no ânion cianeto. Ó, essa daqui é a minha folhinha da hidrólise global. Agora vamos pensar no ânion cianeto. O cianeto hidrolisando. Olha lá. Olha lá. Essa daqui é a constante de hidrólise, né? A constante de hidrólise é o KH, é nesse sentido. Então, cianeto reagindo com a água vai formar HCN mais OH-. Certo? Então, essa daqui é a reação de hidrólise do íon cianeto. Vamos dar a constante de hidrólise genérica para esse meu ânion, chamado cianeto. A constante de hidrólise é concentração de HCN elevado à primeira potência vezes a concentração de hidroxila elevado à primeira potência dividido pela concentração de cianeto elevado à primeira potência. Eu posso obter a constante de hidrólise por essa via, tendo as concentrações, ou por essa, ó, constante de hidrólise do meu ânion é igual a Kw que eu tenho dividido pelo Ka do meu ácido. Olha, esse Ka, que é nesse sentido do meu ácido cianídrico, eu tenho. Então eu tenho esse, eu acho esse. Então eu consigo prever a constante de hidrólise desse ânion, teoricamente, sem ter as concentrações, ó, porque eu já tenho esses dados tabelados, né? Então a ideia é tentar fazer uma relação, buscar a relação matemática dessa constante de hidrólise global com Ka e Kb, né? Ka e Kb desses dois caras aqui que são tabelados, ó. O Ka desse cara eu tenho, o Kb desse cara eu tenho. Certo? Essa é a ideia. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos ficar botando uma fórmula dentro da outra para a gente tentar entender. Você concorda que essas duas reações elas ocorrem simultaneamente dentro do meu recipiente, né? Elas estão ocorrendo. Tanto é que dá para colocar elas até numa equação global. Então, tem como eu somar essas reações, né? Quando elas ocorrem simultaneamente aqui, ó, elas
eu meio que estou somando elas, né? E aí, nesse processo de somar essas duas reações que o tio colocou aqui em etapas para vocês, né? O que você já aprendeu com essa questão de operações matemáticas com reações químicas, né? Toda vez que eu somo duas reações que estão ocorrendo simultaneamente, o que eu faço com os meus Ks? Eles se multiplicam. Essa é uma propriedade que nós deduzimos lá atrás, ó. Tudo bem? Ó, então, essa é uma propriedade extremamente útil. Então, como é que vai ficar aqui a brincadeira, né? Ó, vamos pensar nisso aqui e nisso aqui, ó. Se eu estou multiplicando, eu vou multiplicar os meus Ks, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Porque eu estou somando as minhas reações, o que eu vou ter? Eu vou ter KH do meu cátion vezes KH do meu ânion. Certo? Muito bem. Quando eu multiplico esses dois KHs, né? Ó, eu não disse aqui que o KH do meu cátion é igual a KW dividido por KB? Então vamos lá, vamos substituir. KW sobre KB. Ó, se KH é igual a KW sobre KB, eu coloquei nossa, ficou esquisito, né? KH do cátion vezes KH do ânion, né? Que é o resultado do meu KH da hidrólise global. Então vai ficar KW dividido por KB vezes KW dividido por Ka. Olha lá. A constante de hidrólise do meu ânion é igual a KW dividido por Ka. Muito bem. Quando eu multiplico essas duas coisas, sai isso aqui, ó. Sai KW vezes KW dá KW. Agora eu vou colocar colorido. KW ao quadrado dividido KB vezes Ka é igual a KB vezes Ka. Tudo bem? Muito bem. Então isso daqui, ó, é o resultado que eu chego pensando por meio dessas duas vias aqui, né? Ó, por essa via e por essa via, né? Muito bem. Só que agora eu vou convidar vocês a fazer o mesmo raciocínio, só que pensando por meio dessa constante de hidrólise sendo calculado com as concentrações. Eu não estou somando as duas reações, então é válido multiplicar esse KH de cátion por esse KH de ânion. Eu estou fazendo a mesma coisa, ó. Eu vou fazer aqui do lado a mesma coisa. E aí uma coisa muito curiosa vai acontecer, ó. Olha lá, ó. Não, vou fazer aqui embaixo, ó, porque senão não vai dar espaço. Olha lá, ó. Eu não disse que... Ó, então, eu não vou multiplicar. Olha lá, ó. KH do cátion vezes KH do ânion. Isso aqui é complicado de entender, hein, gente? Mas o tio tá fazendo uma forcinha aqui, ó. O KH do cátion não é essa concentração aqui, ó. Então vou pegar isso aqui e eu vou substituir aqui, ó. Então vai ficar KH do cátion é o mesmo que concentração de NH4OH elevado à primeira potência vezes a concentração de H+, elevado à primeira potência, dividido por a concentração de NH4 mais elevado à primeira, vezes, qual que é o KH do ânion? Ó, o KH do ânion é a concentração de HCN vezes hidroxila dividido por a concentração de CN-. Vou copiar isso aqui, ó. Concentração de HCN elevado à primeira vezes concentração de hidroxila elevado à primeira dividido pela concentração de CN- elevado à primeira. Muito bem. Vamos rearranjar tudo isso daqui, ó. Olha que coisa bonita vai aparecer, ó.
E aí, nesse momento que eu rearranjo, olha como é que vai ficar o rearranjo do tio. Ah lá, eu vou escrever esse rearranjo assim, ó a caneta preta voltando. Sem corzinha você não entende nada, é difícil. A caneta preta voltando, ó. Concentração de NH4OH vezes concentração de HCN dividido pela concentração de NH4+, vezes a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Presta atenção nas canetinhas. Ó, o que eu fiz aqui? Eu não fiz nada demais, só rearranjei esses dados. Ó, eu peguei esse HCN, eu joguei para lá, e peguei o H+, joguei para cá. Ó, é tudo multiplicação, eu posso fazer isso, eu posso mudar os números de lugar, né? Então é tudo multiplicação aqui. Esse número multiplica por esse por esse por esse, né? Tá tudo multiplicando. Então troquei esses dois de lugar e deixei a hidroxila onde ela tá. Só isso que eu fiz, ó, troquei esses dois de lugar. E aí eu botei isso aqui tudo de preto e isso aqui, né, de vermelho e azul. Muito bem, o que é esse pretinho aqui, gente? Ó, olha só que legal. Esse pretinho é a constante de hidrólise global, ó. Olha lá, concentração de NH4OH vezes concentração de HCN dividido pela concentração de NH4+. Opa, tem boi na linha aqui, hein? O que ficou faltando? Ficou faltando mostrar que eu joguei o CN- para lá também, né? Aí, vezes CN-. Olha lá, CN- está aqui, né? Joguei isso aqui lá para baixo e troquei esses dois de lugar. Foi só isso que eu fiz, certo? Tudo bem? Joguei esse para lá e troquei esses dois de lugar. Muito bem. Olha o que é isso daqui, ó. Isso aqui é a constante de hidrólise global. Certo? É o que eu quero achar, ó. É a constante de hidrólise global. Muito bem. Acontece que quando eu trabalho separadamente a hidrólise do cátion e do ânion, eu percebo que o resultado que sai é KW dividido por Ka vezes Kb, ou Kb vezes Ka, né? Vezes Kw. Olha lá. Kw. Né? Ó, por que vezes Kw? O que é que nós já vimos lá atrás? A concentração de H+ vezes a concentração de hidroxila. Isso aqui é igual a Kw. Kw vezes Kw dá Kw ao quadrado. Né? Ka vezes Kb é Ka vezes, ou Kb vezes Ka, é a mesma coisa. Né? Tudo bem? Então, olha o que o tio fez daqui. Ó. O que o tio fez aqui? Eu peguei um Kw, não é Kw ao quadrado? É Kw vezes Kw. Eu tirei um Kw daqui, ó, e botei fora. Né? Por quê? Porque eu quero descobrir qual que é a relação matemática que tem para aquela equação global, ó. É difícil de perceber isso aqui, né? Por isso que mesmo fazendo com corzinha e tentando ser didático, essa equação global aqui, ó, é a constante de hidrólise, são essas concentrações aqui, ó. Ó, que o tio pintou de preto, ó. Né? E concentração de H+ vezes concentração de hidroxila, isso aqui é igual a Kw. E isso aqui de preto é igual a Kw dividido por K vezes Kb. Então, aí eu chego naquilo que eu deduzi anteriormente, ó. Né? Ó que legal. Tudo bem? Tudo bem? Então, Kw vezes Kw dá Kw ao quadrado. Ka vezes Kb dá Ka vezes Kb. Né? Que é o que a gente... Isso aqui a gente deduziu por etapas. Né? E aí, brincando de matemática, a gente percebeu que aquela equação global, né, tá aqui, ó, tá de preto. É vezes Kw, tá? Então, resumindo a minha história, portanto, toda vez que eu quiser calcular a constante de hidrólise global,
né? Estou chamando de global. A minha fórmula é, qual que é a relação matemática dela com KW? IKA e KB. KW dividido por KA vezes KB. Então é essa fórmula aqui que a gente queria chegar. Beleza, gente? Complicadinho, né? Zoado. Pessoal, apesar de ser complicada a dedução, na verdade essa fórmula dentro do nosso quadro conceitual, ela não tem muita utilidade. Às vezes, se você for dar aula para preparação para o ITA e tudo mais, você vai ter que dar esse tipo de fórmula para o seu aluno. Eu não aconselho deduzir nada disso lá no ensino médio, porque é uma trabalheira só, vocês viram, né? E é uma coisa muito específica e que dificilmente é cobrado. Quando é cobrado no ensino médio é pelo ITA, pelo IME e tudo mais, tá? E não tem muita utilidade, não tem muito o que fazer com essa constante de hidrólise global. Você vê que do outro jeito que o tio explicou, dá para calcular um monte de coisa, né? O pH, enfim, essa fórmula aqui só serve para calcular a constante de hidrólise global, só, né? Tudo bem, gente? Então é um conhecimento estéril, morto, sem utilidade prática, né? Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou voltar aos exercícios e a gente vai resolver um exercício usando essa formulazinha aqui. Vou parando por aqui, beijo, beijo e até a próxima.